Então, aqui dando continuidade ao primeiro capítulo, agora a gente vai falar sobre estrutura para melhoria. Quando você for aplicar a melhoria, você precisa ter esses 3 tópicos destacados nessa pirâmide: método, estratégia e estrutura. Método, o que seria? Aqui no canto direito você consegue ver. Para melhoria existem alguns métodos: o método do White Belt, o Yellow Belt, Green Belt, Black Belt e o Master Black Belt. Cada um tem seus conhecimentos específicos, né? Então, por exemplo, o White Belt, ele tem alguns conhecimentos básicos e pode auxiliar a operação dos projetos. Ele não tem conhecimento suficiente para gerenciar um projeto, mas ele tem alguns conhecimentos que pode auxiliar. O Yellow Belt, ele tem capacidade suficiente para gerenciar projetos de baixa complexidade. O Green Belt tem capacidade suficiente para gerenciar projetos de alta complexidade. O Black Belt, capacidade de gerenciar projetos de alta complexidade, assim como o Green Belt. A única diferença é que o Black Belt ele tem uma visão um pouco maior de estatística. E o Master Black Belt, além de poder gerenciar também, ele é responsável por fazer orientação. Então, todos os níveis anteriores, o Master Black Belt tem capacidade de desenvolver as pessoas dos níveis anteriores. Então, se a sua empresa ela fala muito em melhorar os processos, o primeiro item que ela precisa ter são métodos, pessoas capacitadas. O segundo é estratégia, ou seja, a melhoria de processo faz parte da estratégia da empresa, porque às vezes a empresa fala muito que precisa melhorar, mas isso não faz parte da estratégia. Então não adianta você tentar fazer a mudança somente você. Isso precisa fazer parte da estratégia da empresa também. E a empresa precisa ter estrutura, ou seja, você precisa de pessoas, você precisa ter uma estrutura como um todo para poder aplicar uma melhoria. Então, aqui continuando na estrutura para melhoria, afinal, quais são os eventos que ocorrem na organização para a determinação de uma melhoria? O primeiro, conhecimento da interdependência entre as atividades. Então, você precisa saber que um departamento, uma atividade, tem relação com a outra. 2. Visão estática e dinâmica. Como estamos hoje e como estaremos no futuro. Então, você tem uma visão estatística. Isso vai ser feito um pouco mais adiante. Entretanto, você está vendo esse gráfico de linhas? Foi justamente o que o Shilhart destacou, né? Então, a gente consegue aqui observar se tem, por exemplo, uma causa especial e uma causa comum. 3. Teoria do conhecimento. Você tem teorias aplicáveis para a melhoria. Por que eu destaquei aplicáveis? Não adianta você encher de abobrinha, falar um monte de coisa que não tem relação nenhuma com o mundo real. E isso é até uma crítica que a gente costuma fazer bastante, principalmente em relação aos cursos, né? A gente consegue observar muitos cursos que são teóricos, e não tem aplicabilidade nenhuma. Então você precisa ter a teoria, mas teoria que seja aplicável, que tenha relação com o mundo real. E 4, pessoas. Então você tem conhecimento motivacional, que a gente vai estudar mais para frente. Somente para você saber, esses 4 itens foram estudados por Deming e ele chamou de sistema do conhecimento profundo. Isso aqui é somente para vocês terem conhecimento. A gente entra agora num tópico muito interessante: mudança e melhoria. Nem sempre uma mudança no processo vai resultar em uma melhoria, ou resultará em uma melhoria momentânea, não sendo de fato uma melhoria. Por que eu coloquei momentânea? Porque para você ter uma mudança, ela tem que resultar numa melhoria. E essa melhoria precisa ser imediatamente, né? Porém, ela tem que durar a longo prazo também. Então, um exemplo. Imagine que você é o dono de uma frota de carros. E os mesmos sempre aparecem sujos ao final do dia. Logo, você resolve alterar o processo logístico utilizado pelos mesmos. Então, você tem uma frota, sempre no final do dia eles chegam sujos e você tem que lavar. Consequentemente, você gasta dinheiro com energia, você gasta dinheiro com água, você gasta dinheiro com pessoas, sabão, enfim, gasta dinheiro com um monte de coisa. Aí você se pergunta, por que isso está acontecendo? Será que é o caminho que a gente está percorrendo? Então você resolve alterar o processo logístico. Você estuda o processo, aplica o ciclo DMAIC e aí você resolve ver os resultados. Então aqui, ó, início do dia, né? Antes da melhoria e no final do dia, antes da melhoria. Você vê que o carro está limpinho no começo, mas depois o carro fica sujo.
Aí você aplica a melhoria utilizando os conhecimentos que você obteve em Six Sigma. E aí no início do dia, depois da melhoria, o carro está limpo. E no final do dia, depois da melhoria, o carro também está limpo. Aí a minha pergunta, isso representa uma mudança e consequentemente uma melhoria? A resposta é ainda não, né? Porque a gente está olhando no mesmo dia. Porém, se isso permanecer, aí sim vai resultar uma melhoria. Vamos ver mais adiante. Então, aí, ó, um mês depois, no início do dia, depois da melhoria, o carro está limpo. E no final do dia, depois da melhoria, o carro volta a ficar imundo. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Você alterou o processo logístico, né? Você estudou, alterou o processo logístico, e nos primeiros dias, né, os carros ficaram limpos. Mas depois de um mês, você saía de manhã e voltava à tarde e o carro voltava sujo. Consequentemente, isso não resultou em melhoria. Tá? Então, melhoria e mudança, elas têm que trabalhar em conjunto. Aqui um outro exemplo, um dos exemplos que eu apliquei. Isso é uma análise de peças com defeitos, tá? Então é sempre interessante quando você vai aplicar um processo de melhoria, né, um conhecimento de Six Sigma, que você utilize gráficos, principalmente esse tipo de gráfico. Então aqui a gente analisa as peças com defeitos em alguns meses. Então a gente pegou várias peças, pegou uma amostra, né? E a gente consegue observar que aí, ó, no quinto ponto, a gente tem alguma coisa que foi crucial, porque é a partir dele que ele começou a cair, né? E a gente consegue observar que essa mudança representou uma melhoria. Por quê? Ele caiu no quinto mês e olha como está no 14º mês. Ele tá, peças com defeitos está como 0. Ou seja, é uma melhoria de fato. Ela foi caindo de meses em meses, né? Então veja que houve um ponto crucial para a identificação da melhoria. Veja que a melhoria é contínua nos outros meses. Então, como saber se uma mudança resultou de fato em uma melhoria? Tá? Então aí eu sempre falo, vamos mostrar as coisas graficamente. Você tendo conhecimento de Six Sigma tem que mostrar as coisas de forma gráfica, tá? Então aqui a gente tem algumas atividades. Então aqui, ó, atividade A, B, C e D, e nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. A gente tem vários números aqui. E a gente consegue observar uma melhoria. Olha no gráfico. No gráfico a gente consegue observar que desde janeiro, né, até junho, todos os itens, desde o A até o D, eles foram aumentando simultaneamente, todos em conjunto. Então isso resultou em uma melhoria. Métricas para as melhorias. Então são 4 tópicos. 1. Necessário entender profundamente o que você está tentando melhorar. Você tem que entender um contexto, o que você está tentando fazer ali, o que você está tentando melhorar. 2. Quais resultados deverão ser atingidos? Então você tem métricas, tem os KPIs. 3. Qual o custo daquela melhoria? É maior que o benefício? Em alguns casos, você pode aplicar uma melhoria, porém, para você aplicar essa melhoria, você vai gastar muito dinheiro. E o que você vai obter em troca não é tão relativo. Então, você precisa colocar numa balança e ver se realmente compensa. 4. Desenvolver KPIs para o acompanhamento das melhorias. Isso é muito importante. Ao longo do curso eu falo bastante nisso. Você tem que desenvolver métricas antes de iniciar o processo e tem que comparar o antes e depois, para ver se você de fato aplicou uma melhoria ou se você tá achando que você melhorou alguma coisa. Os KPIs para melhoria. Isso aqui também são 3 tópicos teóricos, tá? Somente para vocês terem conhecimento. A situação qual é? O carro da frota fica sujo. Então a gente tem uma medida, que é a medida de resultado. Então verificar se as mudanças estão levando à melhoria. Os carros estão voltando limpos? Essa é a pergunta. Medidas de processo. Medidas para verificar se estamos no caminho para a obtenção de um resultado. Então, você consegue observar se a gente vai obter o resultado futuramente. Tá? Então, os caminhos realizados são os mesmos. Terceiro, medida de equilíbrio. Aí é uma medida global. A gente vai analisar, por exemplo, se os nossos concorrentes estão voltando com os carros sujos também no final do dia. Tá, o Victor fala de processo, mas afinal, o que é um processo? Né? O processo é uma sequência de atividades pré-estabelecidas, as quais possuem por objetivos determinados resultados, os outputs. Tá, os outputs o que são? São saídas. Né? Então, pode-se definir um processo como sendo bom
quando as pessoas possuem facilidade em fazer as coisas certas e dificuldade de fazer o errado. O que eu quis dizer com essas duas frases? O processo significa que tem uma entrada, tem um input. Aí você vai ter o processo, tem o processamento de alguma coisa. E você vai ter a saída, você tem um resultado. As pessoas costumam criticar muito os processos da empresa. Por exemplo, poxa, esse processo é muito difícil, esse processo é muito burocrático, esse processo atrasa a empresa. E uma coisa que eu sempre falo, um processo, ele está aqui para ajudar, ele existe para orientar as pessoas. Tá? E muitas pessoas pensam o contrário, pensam justamente que o processo existe para dificultar o trabalho. E você precisa pensar da seguinte forma, um processo ele é bom quando as pessoas têm facilidade de fazer o que está desenhado nele e dificuldade de fazer o que ele não fala. Isso sim é um processo bom. Aí aqui, ó, é somente um desenho, tá? Para você ver a bagunça. Isso aqui foi... essa figura foi feita pelo Deming, tá? Então a gente tem várias entradas, a entrada A, B, C e D. Tá vendo que elas entram todas juntas, aí vira um processo e aí tem as diversas saídas, diversas ramificações. Aí um momento reflexão. Pense na empresa em que você trabalha. Ela solicita melhorias de processos? Se sim, ela tem estrutura, tem método, tem estratégia para isso? Ou seja, a gestão te apoia para isso? Essa é uma pergunta. A outra, você já tentou aplicar uma melhoria que não resultou em uma mudança a longo prazo? Ou conhece alguém que já tentou? Qual metodologia você utilizou para essa tentativa? Compartilhe essas duas informações aqui para a gente. E a gente vai ir para um ponto de reflexão. Então você deve pausar o vídeo, reler a apostila, se tiver alguma dúvida, entrar em contato com a gente.